Pessoal, eu queria falar um tema hoje que é super importante e eu venho observando acontecendo bastante assim com alguns pacientes ou possíveis pacientes que me procuram, né, nesse momento, que é sobre o burnout, né? Algumas vezes a gente confunde muito o burnout como alguma ansiedade generalizada, como processos depressivos. Não que o burnout ele não possa ser um caminho para isso, tá? Ele é um alerta. Mas a gente precisa observar alguns sinais e às vezes diferenciar também o que são alguns eventos e o que são as patologias propriamente ditas, tá? Então, o burnout ele está muito associado a um estresse generalizado por um longo período dentro de situações relacionadas ao trabalho. Quando eu falo de trabalho, não é só uma relação direta, hierárquica, um funcionário CLT. Não, na verdade não. Eu trabalho por conta. Então, assim, eu também posso entrar em burnout. Uma dona de casa, por exemplo, por um excesso de estresse pelas atividades rotineiras, também pode entrar em burnout. Uma mãe, nossa, o que existem de mães dentro de um período principalmente pós-parto, naquela fase 3 a 6 meses, ela também pode entrar em burnout, tá? Então, primeira reflexão sobre o burnout, ele é entender o que é isso, afinal de contas, né? E hoje, por que isso está gerando tantos comentários e uma busca incessante dentro das empresas? Eu também vejo alguns líderes, algumas altas lideranças também um pouco preocupada com este movimento de entender e prevenir. É sempre melhor a prevenção do que depois lidar quando a gente já ativou, né? Quando a gente já está dentro dessa questão do burnout, dentro dele manifestado, vamos dizer assim. Então, primeiro ponto, começou a observar, sabe aquela coisa de preguicinha, que não é tem preguiça de levantar, de trabalhar, ou, putz, por que eu estou indo para esse lugar? O que eu estou fazendo? Por que eu vou atender? Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou fazer aquilo? É muito direcionada a questões do trabalho mesmo, sabe? Então, isso é muito importante a gente observar. O acordar cansado, o acordar, ou às vezes não dormir e não querer levantar, querer ficar deitado por muito mais tempo, ou algumas situações até ficar pensando muito nas questões do trabalho. Ah, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, putz, aquele e-mail que eu não respondi, nossa, aquela planilha que ficou para eu terminar. Então, é, se isso começou a gerar por um longo período. E o que é esse longo período? A gente diria, talvez, por volta de uns 3 meses. Se isso começou a durar mais do que isso, já é um sinal de alerta. Porque isso pode vir para sintomas físicos. Depois você pode começar a ter dores de cabeça, você pode ter mudança no apetite, você pode também ter uma alteração na questão de libido nas relações sexuais. Então, isso é super importante vocês compreenderem. Só que para isso a gente precisa de autoconhecimento. Para isso a gente precisa observar muito essas alterações e quem eu sou. Eu estou mudando? Eu não estou mudando? Claro que nós podemos mudar constantemente, nós mudamos constantemente. Mas se nós temos esse alerta por muito tempo, significa que o nosso sistema ele está trazendo uma chamada de atenção. Sabe, sinalzinho amarelo para o vermelho? É basicamente isso. Então, eu preciso observar e entender o que está rolando no meu sistema, tá? Primeiro ponto é esse. Existe um fator de estresse identificável que vem do externo? As minhas entregas, a minha execução, o meu estar presente no trabalho e até nas minhas relações no dia a dia. Isso está mudando? Isso está começando a gerar um movimento de incômodo e desconforto? Então, isso significa que talvez a gente possa estar começando a entrar num processo de burnout. A gente vai se sentindo impotente, a gente vai se sentindo incapaz, eu não vou dar conta, eu não sou suficiente para tal ação.
para tal execução, para tal entrega. Nossa, eu estou num cargo onde eu não deveria estar. Nossa, mas eu estou aqui como terapeuta, mas eu não estou sendo e não sou um bom terapeuta. Então, tudo isso vai gerando este mecanismo. Observem, principalmente o excesso de cansaço, seja ele físico, seja ele mental, seja ele emocional. E esse é um dos principais sinais. Às vezes a gente chama da preguiça. Não, a gente precisa observar. Esse excesso, tudo quando é extremo, significa que tem alguma coisa que o nosso sistema está chamando a nossa atenção. Então, observe no seu dia a dia. O que de mudanças vocês tiveram nos últimos meses? Se tiveram. Por quê? A pandemia mudou muito as nossas relações. O movimento da pandemia trouxe uma carga excessiva de muitas coisas. E agora existem movimentos que nós estamos, eu brinco que colhendo um pouquinho do que foi semeado nos anos de pandemia. Uma mudança de pressão, uma mudança de cobranças, o estilo de cobranças, né, foram mudando muito. E os nossos ambientes, eles foram trazendo cada vez mais essa mistura, principalmente com home office, a gente começou a fazer muitos trabalhos de casa, esse movimento externo. E quando eu falo movimento, é movimento mesmo, tá, gente? Assim, físico, inclusive, mudou muito. Então a gente também precisa se atentar em relação a isso. Mas se eu identificar isso, o que que eu faço? Primeiro ponto, todas as vezes que nós identificarmos que não estamos dando conta de alguma coisa, é a gente reconhecer, eu preciso de ajuda. Reconhecer e aceitar que eu preciso de ajuda não é eu ser fraco. Pelo contrário. Na verdade, uma frasezinha pode ser muito clichê, não deixa de ser, mas talvez exista uma reflexão muito grande em relação a ela. Para eu aceitar e reconhecer e pedir ajuda, às vezes eu preciso ser muito mais forte do que negligenciá-los. Então, pedir ajuda é um sinal de força, sim. Dizer e levantar a mãozinha, não estou dando conta sozinho. Eu preciso de ajuda. Compartilhar isto com alguém que você confie também é muito importante. Não só o processo terapêutico, psicológico, mas também em algumas situações a gente vai precisar de uma avaliação clínica, médica, psiquiátrica. Porque hoje em dia eu vejo uma resistência muito grande a algumas medicações. É, Principalmente porque a gente tem receio de se viciar naquela medicação. Eu acho que não tem que se viciar mesmo. Mas em algumas situações, o nosso nível cerebral ele já está tão bagunçado, falando da questão física, que às vezes uma medicação ela vai ajudar para que a gente depois vá para a raiz da questão. Porque dependendo do nível e intensidade que eu já estou, eu não vou conseguir enxergar qual é a raiz daquilo. Então, a medicação, óbvio que uma medicação específica, bem avaliada, com um profissional que realmente vá fazer o diagnóstico correto, que vai ter esta parceria principalmente com a parte psicológica, ela é super importante, tá? Vai tomar remédio a vida inteira? Não, de maneira nenhuma. Mas, em algumas situações, nós precisamos sim, porque aquilo vai nos ajudar a ver e perceber algumas coisas de uma outra maneira. E aí sim a gente pode fazer o desmame da medicação. E aí a gente vai para a prevenção, que é o mais importante. Dentro tanto da prevenção quanto da parte do cuidado em relação ao burnout, exercício físico, ele ajuda porque a gente libera N substâncias no corpo. Então, alguma atividade física que nos ajude a transpirar. A gente precisa transpirar, porque esse movimento também libera toxinas. Ah, uma meditação, hoje em dia é muito falado, né, do mindfulness dentro das empresas, dentro de várias profissões. Uma meditação, ela ajuda muito. Por incrível que pareça, uma alimentação adequada, ela também contribui para o nosso sistema estar em equilíbrio. Então, são pontos que a gente precisa observar. Só que, se a gente já está em burnout, a gente percebe alguns elementos já um pouco mais fortes,
a gente precisa fazer uma das avaliações que talvez seja mais desafiadora. Aceitar e entender os nossos limites. Em alguma situação, a gente precisa reconhecer esses limites. Porque pode ser que eu queira mudar de vida, pode ser que eu queira mudar de profissão, pode ser que eu queira mudar de setor, de área, e tá tudo bem. Se eu não aceitar e eu não respeitar isso, eu vou sobrecarregando o meu sistema. Sobrecarregando, sobrecarregando. E o que eventualmente isso pode culminar numa doença física, inclusive. Então, aí vem o burnout como um trampolim para uma depressão mais profunda, para uma síndrome do pânico, para uma crise de ansiedade generalizada, porque eu não estou respeitando os meus limites. Então, olhar para este ponto é muito desafiador. Porque a partir do momento que eu reconheço algo que eu estou indo além, ou que eu já fui um pouco além, significa que talvez eu precise remodelar a minha vida. Às vezes meus pensamentos, as minhas emoções, as minhas relações, sejam elas pessoais ou profissionais. E isso requer ação, requer movimento. E às vezes a gente não está muito afim de fazer isso, né? Só de pensar numa ação, num movimento, nossa, mas é isso que vai ajudar a nos prevenir e nos proteger dessa questão do burnout, principalmente. Porque hoje em dia a gente tem tantas patologias, tem tantas doenças, tantos desequilíbrios, que às vezes a gente se perde um pouquinho, sabe? Então, por isso, desta avaliação profissional adequada e procure ajuda, peça ajuda, compartilhe com pessoas próximas. Não estou dando conta, estou cansado, estou exausto. E observe, talvez, essas pessoas, que elas também estão falando dessa percepção. E também ouvir é importante o outro, tá? Então, são pontos que estão em nós. E só a gente vai saber como a gente funciona, de fato. Só você vai saber o que você está sentindo e passando neste momento. Isso é super importante. Observem isso. E se você está passando neste momento por isso, procure ajuda. Faça uma pergunta, uma reflexão a si mesmo primeiro, e depois faça uma pergunta para nós. Observe algum tema, alguma forma que você esteja passando também e não consiga compreender. Ah, é burnout, não é burnout? Nos pergunte. Isso é extremamente importante para a sua vida, para a vida das pessoas que estão ao seu redor, mas principalmente para o seu equilíbrio. Se isto faz sentido, se faça sentido e faça um outro sentido. Observe isso dentro de você e se respeite, acima de tudo. E aproveitando, você que ainda não se inscreveu no canal, aproveite, aperte no sininho para você acompanhar as notificações, me acompanhe também nas outras redes sociais e até o próximo vídeo.